Fala galera do futebol na geral, aqui é Adnilson Leme com as melhores dicas do Cartola FC rodada 30 pra você. Vamos mitar! E aí galera, beleza? Opção de goleiro, Fernando Miguel do Vasco. O Vasco, as últimas duas partidas, segurou o SG. O Coritiba é o pior ataque da competição. Então, grande possibilidade de sair com saldo de gol, Fernando Miguel. Caso o Coritiba no desespero saia para o ataque, pode pintar aí uma defesa difícil. O Vasco está numa crescente com o Luxemburgo e está jogando com alegria, com ousadia, e o Coritiba no desespero, então pode pintar um SG aí para o Fernando Miguel. Outra opção, Tadeu do Goiás, joga contra o Flamengo. É um goleiro que faz bastante defesa difíceis. O Flamengo vai vir com tudo para cima, acredito eu, em busca da vitória. Então o Goiás passa a ser uma boa opção. Marcelo Lomba do Internacional enfrenta o Fortaleza. O Fortaleza está 4 jogos sem marcar gol, é um time desestruturado, caindo pela tabela. O Internacional está aí há 7 rodadas sem perder. Tem uma defesa bem sólida, perdeu o Moledo aí, mas mesmo assim o Lomba pode ser uma ótima opção. Vale destacar aí o Jean do Atlético de Goiás, que é o cobrador de pênalti e falta da equipe. O Richard do Ceará, que é um ótimo goleiro. E o Santos do Atlético Paranaense, que está com uma defesa bem segura. E o Vladimir dos Santos, que é uma opção boa e barata aí para a rodada. Zagueiro, Leandro Castan, o Vasco enfrenta o Coxa. O Vasco segurou os últimos 2 SG. O Castan está 4 rodadas sem negativar. Júnior Alonso do Atlético Mineiro é uma aposta. A maioria do pessoal está indo com o Hever, então pensei em talvez colocar o Júnior Alonso para fazer uma diferença aí, talvez tirar uns pontos aí dos seus adversários das ligas. Cuesta, Internacional e Fortaleza, não era a minha opção, mas o Moledo se machucou, então Cuesta, pela possibilidade da SG e talvez uma cabeçada e não acabou de escanteio, passou a ser uma boa opção do Internacional, que enfrenta o Fortaleza, já está há vários jogos aí sem marcar gols. O Fortaleza, ele está 4 jogos sem marcar gol, uma vitória nos últimos 13 jogos, o segundo pior ataque da competição, então tem que deixar alguém do Inter aí escalado. Opções de zagueiro aí, o Thiago Heleno, o Atlético Paranaense está segurando algum isso aí, a SG, e o Thiago do Ceará, que está 6 rodadas sem negativar, é um jogador que não aparece muito e está pontuando bem pro Cartola. Laterais. Então, para laterais nós temos a opção o Arana, do Atlético Mineiro, enfrenta o Atlético de Goiás. O Arana é um jogador bem ofensivo, sempre está no ataque, possibilidade de gol, de assistência, e o cara é fera. O único ponto negativo é que ele está bem caro, né? 17 cartoletas. Para um lateral eu acho muito caro isso. Pikachu do Vasco, desde que o Luxemburgo chegou, ele está jogando no ataque. Então é uma ótima opção. Nas últimas 2 rodadas ele fez 10 pontos nas duas, então ele contra o Coxa é uma ótima opção. A defesa do Coxa é bem fraca, então pode sair uma mitada aí aleatória aí de um lateral que joga de ataque. Felipe Jonathan dos Santos é um jogador bem ofensivo, tem 82 desarmes na competição, enfrenta o Botafogo, que também tem a defesa muito fraca. Fora da curva a gente temos Calegari do Fluminense, Reinaldo do São Paulo, Abner Vinícius do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense está 5 jogos sem sofrer gols e o Abner está 4 rodadas sem negativo. Vina do Ceará está num ótimo momento, jogador bastante ofensivo, marca gols, líder em campo, tem 9 gols, 6 assistências. O Ceará e Bragantino vai ser um jogo bem aberto, o Bragantino é um time que ganhando ou perdendo ou empatando, ele sempre está atacando, então vai ser provavelmente um jogo de muitos gols. Então o Vina tem que deixar ele no time aí, na cobrança de falta, num chute fora da área, ele vai aparecer e vai pontuar. Arrascaeta é o único jogador do Flamengo que eu vou pôr no meu time. É um jogador que mita e quando não mita entrega bons pontos, então eu vou escalar ele aí no meu time, é uma dica para vocês. O retrospecto do Arrascaeta contra o Goiás são 4 jogos e 4 gols, então todo jogo do Arrascaeta enfrenta o Goiás, ele marca um gol, em média. Então é uma estatística aí
aleatória que pode fazer a diferença. Patrick no Internacional, o Galhardo tá machucado, então não sabe se vai pro jogo, se não vai, se tá em recuperação. Então tem o Edenilson também, que tá voltando acho que 2 ou 3 semanas que tava sem jogar. Tem o Praxedes, que fez gol na última rodada. Mas eu apresento para vocês aí o Patrick, que é um jogador bastante regular, que pontua muito bem dentro de casa. Outras opções para meio campo, Nicão, jogador que chuta bastante, do Atlético Paranaense, então vale a aposta. Sobral do Ceará, só para fazer um... o cara colocou o meu adversário, colocou o Vina, eu vou pôr o Sobral, entendeu? Sobral nas últimas 3 rodadas, ele fez 5.1, 6.6 e 7.0, então são ótimas pontuações para Cartola, então fica aí a dica. Outra opção, Ioran do Atlético Mineiro, desculpa. Marcou o pênalti na última rodada, é o cobrador de falta, cobrador de pênalti, chuta bastante pro gol. Então pode vir aí uns pontos aí desse rapaz aí. Atacante. O Cano é o batedor de pênalti do Vasco. Enfrenta o Coxa, eu acho que o Cano, pelo menos um gol ele vai deixar aí nesse jogo. Ele tem 11 gols no campeonato e é a referência do time do Vasco. Então, provavelmente é um dos mais escalados aí da rodada. Você não pode deixar de fora. Marinho, o que vai falar do Marinho, né? De Marinho. Ele tá em ótima fase, jogando com alegria, tem 15 gols, 6 assistências, a melhor média de ataque do Cartola. E um destaque aí que é um jogador que no Campeonato Brasileiro 2020 já sofreu 100 faltas. Então é um jogador que recebe bastante falta, então rola uns pontos aí nesse critério. Keno. Acredito que o Keno tem uma ótima partida aí contra o Atlético de Goiás. Tem um repertório muito bom, ele ataca e chuta e cabeceia e está presente no campo todo durante os 90 minutos. E é uma ótima opção, só vejo que ele vai ser bem marcado, então talvez não consiga produzir muito. Opções aí para rodada no ataque fora da curva. Vargas, que vai estar solto, porque todo mundo vai estar marcando o Keno. Vargas do Galo, né? O Thales do Vasco, para fazer igual assim, o meu concorrente foi com o Cano, então eu vou com o Thales. O Thales é novo, tá jogando bem, tá motivado. Pedro do Flamengo, se jogar, a gente não sabe se vai jogar o Pedro ou o Gabigol. Eu acredito que joga o Pedro, porque o Gabigol tá meio tá focado, então Pedro para mim é uma opção também. Claudinho do Bragantino. O Bragantino ataca, ganhando ou perdendo ele tá atacando, então pode meter gol, assistência, finalizações defensivas na trave e tal. Yuri Alberto do Internacional. Nos últimos 4 jogos ele marcou 3 gols. É um cara que você não ouve falar muito, mas está no ótimo momento. Então pode ser uma aposta muito viável. E o Pedro Raul do Botafogo. Totalmente fora da curva, fora da casinha, né? O Pedro Raul é o destaque do time do Botafogo. Time fraco. E tem ele como destaque. Então vale uma aposta aleatória aí nele. Beleza? Técnico. Então, para técnico, não vamos fugir muito da que a gente fez nossas dicas aí já. Luxemburgo do Vasco enfrenta o Coxa, que é o pior ataque da competição. Nos últimos 10 jogos perdeu 10, empatou 3. A defesa é fraca, o Vasco garantiu 2 SG nas últimas 2 partidas, está numa crescente, então o Luxemburgo é uma ótima opção. Cuca do Santos, o Botafogo está 3 jogos sem marcar gol, 9 derrotas e 1 vitória nos últimos 10 jogos. É a segunda pior defesa do campeonato. O Santos está motivado, então vale a aposta no Cuca. E Abel Braga está 7 jogos sem perder, 5 vitórias, 2 empates. Entrou na briga pelo título, enfrenta o Fortaleza que está 4 jogos sem marcar, caindo de produção. Nos últimos 13 jogos o Fortaleza ganhou 1 jogo e é o segundo pior ataque da competição. Então esses são os goleiros, os técnicos, desculpa. E essas foram as dicas para a rodada aí, beleza?